Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a igreja de Sardes na aula da escola dominical, na continuidade do tema As Sete Igrejas do Apocalipse, tá? Essa igreja, ela tá descrita lá em Apocalipse 3, de 1 a 6. O apelo de Jesus a essa igreja é que seja uma igreja viva, porque essa igreja tinha aparência de que estava viva, mas na verdade era uma igreja morta. Sardes era conhecida por ser a igreja morta. Uma igreja morta é um contrassenso. Ser igreja pressupõe estar viva. Não é o caso de Sardes, e a gente vai ver por quê. Uma igreja, ela é um corpo vivo. A palavra de Deus diz que ela é um corpo vivo de Cristo. Então, dizer que uma igreja está morta é um contrassenso. E aí a gente vai ver por que a igreja de Sardes era considerada uma igreja morta. Marcas de uma igreja morta. Tá? Primeiro a gente vai começar com o cenário para a gente entender o contexto. Tá? Então, a cidade de Sardes foi fundada em 700 a.C. Ela foi uma das maiores cidades do Velho Mundo, rica, próspera e bem-sucedida. Grande centro comercial, conhecida pela confecção de lã. Padroeira era Cibele, um culto natural fundado na reencarnação, a magia ligada à ressurreição de mortos. Ficava num inacessível platô, ela era uma fortaleza inabalável. Ela era autossuficiente e presunçosa. No fim do primeiro século, era apenas uma sombra de sua antiga glória. Foi conquistada por Ciro, rei dos Medo-Persas. Então, na verdade, a igreja de Sardes, ela é um reflexo do local onde ela está inserida, que é a cidade de Sardes. E Sardes era essa cidade que era presunçosa e autoconfiante, mas que em determinado momento ela foi conquistada, então ela decaiu desse lugar de glória que ela achava que ela estava e ela passou então a viver de passado. E isso influenciava de alguma forma a igreja em Sardes. O remetente. Jesus então se apresenta para a igreja e diz: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que tem os 7 Espíritos? 7 é o número da perfeição e da plenitude. O Espírito de Deus é pleno e todo-poderoso. Jesus é a chave do reavivamento. Apenas o Espírito Santo pode reavivar a igreja. E aí, falando dos 7 Espíritos de Deus, mas não aprofundando nesse assunto, os 7 Espíritos de Deus são o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Isaías 11:2. Isso está lá em Isaías 11:2. Se você quiser se aprofundar sobre os 7 Espíritos do Senhor, está lá. Ele era possuidor das 7 estrelas. Jesus tem em suas mãos a liderança das igrejas e elas estão em lugar de honra. O reavivamento vem primeiro sobre pastores e lideranças. O reavivamento começa no topo e espalha-se pela base. Eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. John Wesley disse isso. E essa é a ideia do começo do avivamento a partir de uma liderança de pastoreio, de ministro do evangelho, de alguém que tem o cuidado da igreja. Quando o Senhor começa pela liderança, o Senhor atinge as bases. Então o reavivamento precisa começar por aqueles que dirigem, aqueles que são liderança na vida da igreja. E John Wesley sabia disso. Então ele disse: eu me coloco em chamas e o povo me vem ver queimar. E essa é a ideia que precisa estar em nós. Aqui nós estamos falando sobre liderança de igreja. Talvez você possa dizer: mas eu não sou liderança de igreja, eu não sou pastor, eu não sou ministro de louvor, eu não estou à frente de nenhum ministério. Mas dentro do reino de Deus, você foi feito reino de sacerdote, então você é uma liderança, você é alguém que as pessoas olham e se espelham. E se você queimar por Jesus, se nós queimarmos por Jesus, as pessoas vão olhar em nós e vão desejar a mesma coisa. Elas serão contagiadas por esse fogo do Espírito Santo nas nossas vidas. A falha de Sardes. J.L. Packer diz que há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem um defunto. É o famoso sepulcro caiado.
É bonito por fora, mas o que tem dentro está morto, está apodrecido. Sardes não tinha nenhuma qualidade que Jesus pudesse destacar. Ele vai direto para a falha. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Uma igreja morta, queridos, é uma igreja empecilho à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Ela é uma igreja inútil, ela é uma igreja que perdeu a relevância. Ela é um sal sem sabor, uma luz que está escondida, que não está onde deveria estar brilhando. A falha de Sardes. Jesus começa confrontando a religião morta. A igreja em Sardes se tornou como a cidade, vivia de glórias passadas. A igreja vivia de aparências, nada de falsos ensinos, porém era uma igreja morta. A igreja parecia mais um cemitério espiritual, tinha um nome de fachada. A reputação da igreja era entre as pessoas e não diante de Deus. Ela tinha pompa, mas não Pentecostes, porque o Senhor vem para a igreja e diz assim, olha, você tem fama de que está viva. Ou seja, então a igreja era uma igreja que para as pessoas ela tinha fama de que estava viva, mas o Senhor que conhece a essência sabia que era uma igreja morta. A fé exercida pela igreja era apenas nominal, tinha um nome, mas não coração. A falha de Sardes. Dr. Vincent Rauner diz: ministérios espirituais passam por 4 estágios. No primeiro, há um homem. No segundo, um movimento. Depois, uma máquina e, por fim, um monumento. Sardes estava no 5º estágio. Era o estágio do mausoléu. Ele já tinha passado por todos esses estágios e já tinha avançado para um estágio de ser apenas um lugar contendo pessoas mortas. Não tenho medo de que o povo chamado metodista um dia deixe de existir tanto na Europa como na América, mas tenho medo de que exista somente como uma seita morta, tendo a forma de religião sem o poder. Quem disse isso foi John Wesley, e esse é um desafio para os nossos dias hoje. Nós precisamos todos os dias sermos cheios do Espírito Santo e nos expormos à presença do Senhor para que Ele venha sobre nós com um avivamento, para que a nossa igreja, a igreja que nós servimos, aí falando para nós metodistas, para que a igreja que nós servimos não se torne uma igreja, uma seita morta. Para que a igreja que nós servimos seja corpo vivo de Cristo, bem ajustado, exercendo os dons, os ministérios, a sua vocação e o seu chamado. A igreja metodista tem um chamado, o chamado de reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. Esse é um legado que está sobre nós e precisamos abraçá-lo como um legado que o Senhor deixou para nós através da vida de John Wesley. E mais do que isso, nós precisamos entender que o Senhor, quando olha para nós, tem a expectativa de que sejamos sal para salgar e luz para iluminar. Crentes enfermos espiritualmente era o que tinha a igreja de Sardes. O mundanismo adoece a igreja e foi o que aconteceu com Sardes. Crentes com vida dupla, suas obras não são íntegras, a própria glória e não a de Deus. Eles buscavam a própria glória e não a de Deus. Crentes hipócritas ostentam a aparência de piedade, mas negam seu poder. 2 Timóteo 3,5. Crentes religiosos, Deus quer obediência, a verdade no íntimo e não só a aparência. É melhor obedecer do que sacrificar. O problema de Sardes era o se conformar com este século, permitir que o sistema do mundo entrasse na igreja. Então, Sardes permitiu que o mundanismo fizesse parte da sua realidade, e essa mistura, ela é temerária. Há alguns em Sardes que não mancharam as suas roupas com o mal, diz Apocalipse 3, 4a, o que significa que alguns não mancharam, mas que os demais sim. Os demais haviam se contaminado com o mundanismo, mas o Senhor chega para esses e diz, alguns não mancharam suas roupas, mas o restante manchou com o pecado, com o mundanismo. A solução? Como experimentar o revivamento? Como ressuscitar? Desperta, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus.
Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. É o que o Senhor diz. Qual é a solução? Jesus dá 5 chaves para o reavivamento. Primeiro, acorde. Consciência de que algo está errado. Se a gente quer uma mudança nas nossas vidas, isso em qualquer âmbito, em qualquer nível, pessoal, na igreja, no trabalho, na família, a gente precisa reconhecer que há um problema. Essa é a primeira parte, é o primeiro passo para a cura. É o primeiro passo para que a solução surta efeito nas nossas vidas. O reconhecer que nós estamos errados. Então, a primeira coisa, acorde. Segunda, tome a dianteira. Voltar às bases da vida espiritual. Palavra, oração, adoração, comunhão e consolidar essas práticas nas nossas vidas. A gente precisa voltar ao básico da fé. A gente precisa voltar aos rudimentos da fé e trazer isso de volta para a nossa realidade de vida hoje. Uma realidade de vida muitas vezes influenciada pelo secularismo, pelas pressões da cultura e da sociedade. A gente precisa trazer de volta para a nossa prática diária, como disciplina espiritual, a leitura da palavra e a devocional, a oração, a adoração e a comunhão com Deus, a comunhão de uns para com os outros. Nós precisamos resgatar a essência da igreja primitiva, na igreja que nós vivemos hoje. Terceira coisa, olhe para trás. Não é um chamado para viver o passado, mas para relembrar a herança espiritual. Nós precisamos lembrar o legado, a herança que está sobre nós, uma herança de salvação, de libertação, de santificação. Essa é a nossa herança e a gente precisa vivenciar isso hoje. Obedeça. Quarta coisa, obedeça. Desobediência, mornidão espiritual. E a mornidão espiritual são irmãs gêmeas. Falando de novo, obedeça. Desobediência e mornidão espiritual são irmãs gêmeas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a desobediência nos leva a um fracasso espiritual. A desobediência nos leva à inutilidade espiritual, uma vida morna, uma vida mediana, uma vida medíocre espiritualmente. Nós precisamos combater isso em nome de Jesus. E a quinta coisa, arrependa-se, abandonar o pecado e voltar para Cristo. Vigie. Antes do alerta, o Senhor já diz vigie, aqui no texto de Sardes. Se a igreja não se arrepender, Jesus vem como um ladrão. Uma igreja morta é um empecilho ao evangelho. E aí o texto de 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, diz o seguinte: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Revestir-se de Cristo e vigiar. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Então, queridos, aqueles que não caminham com o Senhor virá como ladrão, mas a palavra de Deus diz que nós não. Nós que somos filhos da luz, nós sabemos que o Senhor virá. Não sabemos quando, mas sabemos que Ele virá. Isso faz com que nós estejamos preparados o tempo todo. Então, Ele não vai pegar a gente de surpresa. Por quê? Porque a gente estará preparado. No dia que o Senhor chegar, a gente vai estar com tudo pronto, como as virgens sábias e não como as virgens nécias. A promessa, temos 2 momentos, queridos, aqui. Jesus faz uma promessa aos poucos que não contaminaram as suas vestes. Lembra? Aqueles poucos que não mancharam as vestes com o pecado, com o mal? Esses andarão de branco. Viverão em santidade e caminharão com Jesus, porque sem santidade é impossível ver o Senhor. Hebreus 12, 14. E aos que vencerem andarão de branco e seus nomes estarão inscritos no livro da vida. E Jesus vai confessar seus nomes diante do Pai. Santidade, salvação e paternidade. O alerta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí eu queria trazer à memória, queridos, um texto de Provérbios 28, 9, que diz o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável.
que a gente possa pensar nisso em nome de Jesus. E só para finalizar, eu queria trazer algumas frases de Wesley para que a gente se lembre daquilo que ele disse há muito tempo atrás, mas que é tão realidade para nós hoje e que serve de instrução também, porque foi um homem conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse o seguinte: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Segunda coisa, nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. E sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Fica para nós o alerta, queridos, que a gente tenha ouvidos para ouvir o que o Espírito diz esses dias para nós. E que a gente não leve a chamada do Senhor Jesus para nós como algo ruim, é algo bom. O Senhor está nos corrigindo porque Ele deseja nos usar, porque Ele deseja que sejamos o povo que Ele escolheu na prática, um povo que faz a vontade de Deus, um povo que queima por Jesus, um povo que incendeia a sua própria casa, a sua vida, seu bairro, a sua cidade, a sua nação e as nações. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo no coração.